Preste atenção, porque 4 menores de idade foram apreendidos suspeitos de participar de um assalto com uma arma falsa. Entre os infratores estava, acredite, uma criança de apenas 9 anos de idade. 15, 13, 11 e 9 anos. Os 4 menores foram detidos pela Polícia Militar, suspeitos de participar de um roubo. A vítima é esta mulher que não quer mostrar o rosto. Ela disse que o menino de 9 anos pediu água quando ela chegava em casa. Chegando no portão de casa, da escola com as crianças, quando um menor, muito pequenininho, me abordou e me pediu um copo de água. E eu quase que coloquei ele para dentro do portão. O grupo foi detido em seguida. Com o garoto de 13 anos, a polícia encontrou uma arma falsa. Ele falou que foi pela emoção. Queria imitar o pessoal mais velho que ele conhece onde ele mora, na comunidade. O menor foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa. O adolescente de 15 anos foi ouvido como testemunha na delegacia e liberado durante a madrugada. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê punição para menores de 12 anos, as 2 crianças de 9 e 11 foram devolvidas aos responsáveis. Um relatório divulgado pelo Conselho Nacional do Ministério Público revela que as unidades para internação de menores no Brasil estão superlotadas em 16 estados e no Distrito Federal. A pior situação é no Nordeste. Olha, chega a doer o coração com essa imagem desse garotinho com a camisetinha laranja, né? Pequenininho, pitoco de gente. Uma criança mesmo, esse aí, ó. Andando, caminhando, né? Como se fosse uma fila, como se ele estivesse indo para a escola, como se ele estivesse indo para o parquinho brincar. Não, está indo para uma delegacia, né? Está indo prestar um depoimento, está indo perguntar o porquê que ele estava envolvido num crime. Olha aí, ó, de cabecinha baixa, ele poderia estar brincando, né? Um mundo ainda da fantasia, no mundo inocente, no mundo lúdico, mas lamentavelmente está no mundo do crime. Esse é o retrato do Brasil hoje, infelizmente. E olha, a estudante de arquitetura, suspeita de atropelar e matar um gari, prestou depoimento e confessou o crime. Ela vai responder em liberdade. Acompanhe. Ivna Queiroz, de 24 anos, chegou à delegacia de táxi acompanhada do pai e do advogado. O depoimento dela durou mais de 2 horas. Ela explicou ao delegado que na noite do atropelamento havia acabado de sair de uma festa na casa de uma amiga de faculdade em Higienópolis, na região central, e estava indo para casa em Moema, na zona sul. No caminho, com medo de ser assaltada por 3 homens, ela acelerou o carro e acabou atropelando os 2 garis. Alcis Ferraz morreu na hora. Já o amigo dele foi socorrido e sobreviveu. A estudante disse ainda que logo após o acidente registrou um boletim de ocorrência por tentativa de roubo. Para o delegado, há muitas contradições no depoimento da motorista. Ainda hoje, o varredor de rua que sobreviveu deve prestar depoimento. A polícia agora quer ouvir pessoas que estavam na festa e também vai pedir a quebra do sigilo telefônico da universitária para saber com quem ela falou logo após o atropelamento. Este porteiro, que trabalha num prédio próximo ao local do acidente, foi um dos primeiros a socorrer as vítimas. Quando eu saí para socorrer, eu vi que o carro já tinha sumido e o rapaz estava caído no chão. Ele também deve ser chamado a depor. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo com o para-brisa quebrado entra na contramão, dá ré e foge. A estudante de arquitetura foi indiciada por 4 crimes: homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, lesão corporal, omissão de socorro e fuga do local do acidente. Ela vai responder ao processo em liberdade. O problema é que, lamentavelmente, todos os casos em que acontecem atropelamentos e mortes, muitas vezes a pessoa embriagada entra na contramão, o que a gente vê é que todo mundo permanece em liberdade. Então vai ter esse trabalho todo, vai fazer essa investigação toda, tem que fazer, mas infelizmente as pessoas, mesmo quando são comprovadamente responsabilizadas, elas não pagam por esses crimes. Um outro caso, uma frentista que pilotava uma moto morreu depois de ser atingida por um carro que vinha exatamente na contramão. Testemunhas disseram que o motorista fugiu e outra pessoa apareceu no lugar dele. A população ficou revoltada e houve confusão. Vamos acompanhar.
A frentista vinha subindo a avenida com uma moto 125 cilindradas, quando um carro bateu de frente. Após o choque, a motoqueira foi arrastada por cerca de 30 metros. Janaína Almeida Rodrigues, de 26 anos, teve morte instantânea. O falecimento da frentista revoltou o marido dela. Ele esmurrou e chutou o carro que se chocou com a moto pilotada pela esposa. Testemunhas do acidente ficaram indignados com os ocupantes do carro. Por que você está assumindo culpa dos outros, rapaz? Cadê o bêbado? Queremos bêbado. Nós queremos bêbado. Nesse momento a gente vê aqui um clima. Nesse momento a gente vê aqui uma revolta, um quebra-quebra aqui generalizado numa oficina mecânica aqui. Você estava indo para onde? Você não está no volante, o motorista está escondido aí dentro. Gente, pessoal, agora já... Pessoal, tá, vai para lá agora. O gordinho desceu do carro, aquele que está dentro da guarnição ali, sem camisa, entrou dentro de um Gol, foi embora com duas meninas que estavam junto com eles, entraram dentro do carro, foi embora. Depois ele chega aqui como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse visto. Todo mundo do posto viu. Todo mundo do posto viu a velocidade que ele descia, que não era ele que estava dirigindo, que era o gordinho que estava dirigindo. Segundo testemunhas, quem estava dirigindo o carro foi o Kennedy Max Velho. Mas quem se apresentou à polícia como condutor do veículo, inclusive deu entrevista à imprensa dizendo que estava dirigindo o carro, foi o Alisson Guedes Zoli de Lazari. Os PMs tiraram os ocupantes do carro envolvido no acidente, mas em um poço de combustíveis em frente, o porta-malas da viatura policial foi aberto por populares. Pessoal abriu a viatura, pessoal abriu a viatura. A revolta da população é algo que realmente está difícil de controlar hoje em dia no Brasil, né? Olha, na delegacia, o motorista pagou fiança e, adivinhe, foi liberado para responder em liberdade. E um motorista com sinais de embriaguez que mal conseguia parar em pé foi flagrado pela polícia. Ele foi reprovado no teste do bafômetro e acabou preso. Veja. O vídeo foi gravado pela própria polícia. O homem que aparece nas imagens dirigia este carro completamente bêbado. Mal consegue parar em pé. Ele é submetido ao teste do equilíbrio, mas fazer o 4 com as pernas parece algo difícil. Segura um pouquinho. Conta até 5 aí. O motorista fez o teste do bafômetro, que acusou uma quantidade 3 vezes maior de álcool no sangue do que a permitida por lei. Após ter sido reprovado em todos os testes aplicados pela polícia, o homem de 37 anos foi preso em flagrante, até porque já tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Só este ano, em Mato Grosso do Sul, mais de 230 motoristas foram presos por embriaguez. Número que chega a ser quase o dobro registrado no mesmo período do ano passado. Olha, você se lembra daquele motorista bêbado que invadiu uma calçada, atropelou 4 pessoas e 2 delas morreram? Quando ele foi detido, ele disse que logo sairia da prisão, chegou até a debochar da sociedade de uma forma geral. Mas ele estava certo, ele foi libertado 13 dias depois do acidente. A menina morreu na hora e a idosa morreu neste final de semana. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O carro invade a calçada de uma rua no Brás, na região central de São Paulo. A menina Emanuele Carvalho Pereira, de 7 anos, teve uma parada cardíaca e morreu logo depois do acidente. A idosa passou por várias cirurgias e morreu no domingo, 3 dias depois da libertação do motorista. E preste atenção neste caso. Uma lista preconceituosa exposta em uma das maiores universidades do Brasil causou revolta entre as mulheres e foi notícia nos principais veículos de comunicação. Nós ouvimos a indignação de algumas estudantes. Acompanhe na reportagem de Elaine Cortez. 9 cursos, de 7 a 22 candidatos por vaga, quase 4.000 alunos. Este é mais um campus da USP em Piracicaba, no interior paulista.
A Universidade de São Paulo, que tantas vezes foi projetada para o mundo como uma das mais conceituadas, outra vez ganha repercussão por um tema recorrente: o assédio moral entre os estudantes. Como muitos outros, Mariane agora se depara com um outro desafio durante a graduação: mudar a cultura hostil de opressão às mulheres e minorias, que já se tornou comum há anos na universidade mais concorrida do país. O que eu espero é que a universidade ela esteja aberta para a gente caminhar em conjunto, para debater essas questões com seriedade e passar essa informação para os estudantes, né? Porque isso não é uma briga entre estudante contra estudante. A gente tem que melhorar nosso convívio, melhorar essas questões, né? Somos engenheiros florestais, somos agrônomos, somos economistas, mas também somos humanos, a gente sai daqui como um cidadão, né? E que tipo de cidadão a gente vai formar. O codinome dela, ou seja, a maneira como é conhecida na universidade e de muitos outros alunos, foi exposto num cartaz intitulado como Ranking Sexual. Com aproximadamente 2 metros de largura por 1,5 de altura, o mural destacava preferências sexuais, quantidade de relações por pessoa e ainda ofendia os estudantes com a descrição de partes íntimas de forma pejorativa. Quando eu me deparei com o cartaz, eu achei um absurdo, né? Meu nome estava lá, só que a minha primeira reação foi sair andando. Ou seja, a gente enxerga isso como naturalidade, porque é acontecido há muitos anos. Aconteceu a menos de 100 metros da direção da universidade, bem no centro de convivência, em frente ao restaurante universitário, um local de grande circulação de pessoas. Nesse cartaz, há um grande número de pessoas que são citadas, né, que são atacadas pelo cartaz, e há um grande número de pessoas que votaram. Tudo isso mostra que um grupo elaborou o cartaz, um grupo votou no cartaz, com a intenção de ferir outras pessoas, né? Porque claramente essas pessoas que foram votadas, né, que foram eleitas nessas categorias, elas sofreram risos, comentários. O caso só veio à tona um mês depois. Uma aluna, indignada com a frequência de atos criminosos como este, decidiu riscar os nomes dos ofendidos da lista, fotografar o cartaz e publicar uma crítica com a imagem nas redes sociais. Ele já estava exposto, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi como que até agora ninguém falou nada sobre isso. Sendo que não deve ser uma coisa naturalizada. As pessoas entram em depressão, infelizmente, por causa desse tipo de ação, né? Por ser segregado, por não ser aceito como é, de fato. E eu acredito que a gente tem que ser solidário. Eu acredito que a gente tem que estar num ambiente que é fraterno, onde as pessoas saibam lidar com as diferenças, né? Esse cartaz ele tem elementos sexistas, racistas, homofóbicos, né? E é inaceitável. Não é a primeira vez que ele é realizado, é a primeira vez que ele vem a público. Um grupo de estudantes registrou a ocorrência na guarda da universidade, mas não teve sequer direito a uma cópia. A USP não designou nenhum porta-voz para falar sobre o assunto. Apenas publicou uma nota dizendo que uma sindicância foi aberta para apurar o fato, que, segundo os alunos que entrevistamos, é repetido quase que diariamente há anos. Foi neste campus também que 2 estudantes denunciaram estupro e tentativa de estupro à CPI formada na Assembleia Legislativa para apurar denúncias desse tipo. Um deles ficou muito bravo comigo, ele gritava comigo que era para eu parar de fazer aquilo, que ele sabia que eu estava querendo. E alunos da própria faculdade cantavam que estupro sim, o que é que tem, se reclamava vou estuprar você também. Outro estudante que chegou a ser envenenado num trote também relatou a agressão moral e física, que muitos preferem identificar apenas como um jeito de brincar. Ajoelhar, deitar no chão, comer fezes, comer vômito. Cada um tem um jeito de brincar, ou não pode levar como brincadeira também, que eu acho. Mas também não julgo, não. Nós tentamos ouvir a opinião de alguns alunos. Os risos vieram antes das respostas e, em muitos casos, a mesma posição. Tranquilo, obrigado. Tranquilo. Vocês também não? Você quer dar uma opinião a respeito? Eu não quero não, obrigado. Prefiro não falar, na verdade. Não tenho muita opinião sobre isso.
Medo de sofrer retaliações? Vergonha das câmeras? Falta de senso crítico? Conivência? Parte dos agressores? Não se sabe. O fato é que Fernando parece fazer parte de uma minoria entre os rapazes que repudiam os atos e se posicionam contra. Não é uma coisa legal de se fazer, né? Foi falta de respeito. É isso. Não tem muito o que falar de uma situação dessa. O professor que pesquisa diversidades, intolerâncias e conflitos na universidade também cobra um posicionamento maior por parte dos docentes. Em São Paulo, houve um grupo de pesquisadoras feministas que se formou, né? Então há uma série de movimentações, mas eu diria, ainda é pouco. Em apoio a essa luta pela real igualdade entre os estudantes, os que se revoltaram, mesmo sem terem os apelidos no cartaz, pedem mudanças urgentes para o preconceito explícito, que vai muito além dos muros da universidade. A sociedade como um todo está se transformando, está mudando e não admite mais esse tipo de atitude. A sociedade não admite mais preconceito, esse machismo absurdo que mata todos os dias. A gente espera da universidade que nos ajude a transformar essa cultura, né, machista e opressora que vem sendo repetida durante anos aqui e que a sociedade, as mulheres, as profissionais que vão ser formadas aqui já não admitem mais. O que a gente tem que pensar após isso é como que a universidade vai debater essa questão agora, né? Vamos discutir também as questões sociais. Eu acho que é disso que a gente está precisando. A exposição deste conteúdo racista, sexista, homofóbico, enfim, altamente preconceituoso, que chegou a ficar em um desses murais por um dia inteiro. É o quarto grave episódio que envolve no mínimo desrespeito à convivência só neste campus da USP apenas este ano. Coincidentemente, o escândalo vem à tona no mesmo momento em que a Universidade de São Paulo é eleita pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como a única instituição da América Latina a representar estudantes num programa que discute justamente a igualdade entre os sexos e os direitos humanos. Se o programa He4She vem para a USP para ser uma motivação para a transformação, é ótimo. A reitoria precisaria dar essa mensagem inicial de uma forma clara, né? Em relação dela ser a única representante, eu não sei também se ela está tão qualificada a ponto de pegar essa pauta como discussão. Tem pessoas qualificadas? Como que essas vítimas vão ser acolhidas? Isso é uma questão que eu acho que a gente tem que ir mais a fundo também, né? Agressões, mortes, assédios, violência e preconceito. Problemas sociais que refletem até nas melhores universidades do mundo, de onde vêm e para onde vão os estudantes. Esse problema não é só da USP, né? Esse problema é um problema da universidade brasileira, da sociedade brasileira. A educação envolve uma transformação da pessoa, né? Que a pessoa se humanize, que a pessoa se torne mais apta ao convívio em sociedade. E nisso, a universidade é muito deficiente. Se você me permite um breve comentário, na minha modesta opinião, como eu sempre digo, especificamente com relação a essa exposição sexual das meninas. Não é apenas uma atitude machista, é uma atitude covarde. Covarde por parte dos homens, não é? Não apenas nas universidades, não. Isso, assim como nós temos uma lei Maria da Penha que funciona no Brasil, é uma lei que funciona, nós deveríamos ter uma lei. Atenção, senhores nobres deputados, nós deveríamos ter uma lei, porque as pessoas, os homens estão expondo as mulheres através das mídias, das redes sociais, da internet, nos telefones celulares, não é? Espalhando e divulgando imagens das mulheres de uma forma vulgar, de uma forma em que as mulheres não sabem que estão sendo filmadas muitas vezes e expondo como você acompanhou nessa matéria. Isso não pode mais continuar. Isso deveria ter uma lei que desse uma cadeia para que a pessoa pudesse aprender. Assim como nós temos, repito, a Lei Maria da Penha, nós deveríamos ter uma nova lei que pudesse punir as pessoas que fizessem isso, para aprender a ser homem de verdade. Porque a pessoa que faz isso não é homem, na minha opinião, pelo menos. E agora um outro caso em que nós deveríamos ter leis também para punir as pessoas que fazem o que determinados
não pode ser chamado de seres humanos, porque a pessoa que faz isso não é um ser humano. Preste atenção nesse caso. Um auxiliar de enfermagem foi preso, suspeito de abusar sexualmente de uma paciente de 11 anos de idade dentro de um hospital público. O suposto abuso teria acontecido no hospital do M. Boimirim, na zona sul de São Paulo. O auxiliar de enfermagem, de 46 anos, teria colocado as mãos nas partes íntimas da menina depois que a mãe dela saiu da enfermaria para buscar uma cadeira de rodas. A criança estava no local para colocar uma tala em um dos joelhos. A suspeita de abuso só foi descoberta porque a menina começou a gritar. Ao voltar correndo para a sala da enfermaria, a mãe encontrou a filha chorando. O profissional de saúde negou o abuso, mas mesmo assim foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Olha, eu não sei o que você pensa a respeito de um caso como esse, de pedofilia, de pessoas que abusam sexualmente de inocentes, né? De menores de idade, mas eu tenho certeza, posso estar enganado. Não estamos fazendo aí uma pesquisa, o Datafolha não fez pesquisa aí com relação à redução da maioridade penal, 90% dos brasileiros acham que tem que reduzir. Faz uma pesquisa para ver o que aconteceria com pessoas que abusam sexualmente de menores de idade, para ver que pena que deveria ter. Quer saber a minha? Eu não posso, se eu falar aqui, eu não sei o que. Deus me livre, eu acho que não. O Renatinho, o que você pensa a respeito, por favor? É cruel, é covarde. Né? No caso dessa menina, ela estava num ambiente que é um hospital, né? Um ambiente que todo mundo fragilizado, e você encontra, não é um ser, é um monstro desse que tenta se aproveitar. Gente, eu acho que essas leis, com certeza, no caso de pedofilia, deveriam ser muito mais rígidas. Aí eu te pergunto, você quer saber o que eu faria, né? Eu não vou dizer. Mas imagine o que eu faria, o que eu gostaria, que lei eu gostaria que tivesse no nosso país com uma pessoa que faz o que um cara fez com uma menina de uma idade dessa aí. Adivinhou, né? Exatamente isso que eu gostaria que fizesse com um cidadão desse, se é que a gente pode chamar de cidadão. E mais um jogador é suspeito de agressão, dessa vez Diguinho, do Vasco da Gama, mais um do Vasco, é acusado de ter agredido uma mulher em uma boate. A agressão teria acontecido no camarote de uma casa noturna que fica no Rio de Janeiro. Segundo a versão contada pela polícia, né, pela mulher, essa versão é da mulher, ela não teve identidade revelada, inclusive, os dois começaram a discutir depois que ela foi abordada pelo jogador e tentou se desvencilhar. Ainda de acordo com a mulher, durante a confusão, a bebida que ela segurava atingiu o rosto do Diguinho e ele partiu para a agressão com socos e chutes. A vítima fez um boletim de ocorrência de lesão corporal contra o jogador. Ela prestou depoimento na delegacia e foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito. Resta saber agora e em breve, certamente, esse jogador também dará o depoimento dele. E atenção, nós temos novidades no caso Amarildo, o pedreiro morto na comunidade da Rocinha em julho de 2013. O Ministério Público pediu a reabertura do inquérito e agora investiga a participação de policiais do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. A repórter Aline Pacheco tem mais informações. É com você, Aline. O Ministério Público encontrou uma imagem que aparece um volume que pode ser de um corpo enrolado em uma capa preta de moto dentro de uma viatura do Batalhão de Operações Especiais. E esse corpo pode ser de Amarildo. Uma outra coisa que chamou a atenção dos peritos é que o GPS dessa viatura do BOP ficou desligado por quase uma hora. Agora, essas denúncias serão apuradas tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Militar. O corpo de Amarildo de Souza desapareceu depois de ele ter sido torturado aqui dentro da comunidade da Rocinha em julho de 2013. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Aline. Olha, um adolescente de 15 anos confessou ter participado de um assalto que terminou na morte de uma professora. Aniele dos Santos, de 37 anos, foi morta na semana passada quando chegava na casa do namorado em Salvador, na Bahia. Ela foi rendida por 3 menores armados. O adolescente de 15 anos, que confessou participação no crime, já tem diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A polícia procura agora por outros 2 menores, um deles apontado inclusive como o autor do disparo que matou a professora. A polícia está atrás de um homem que atirou e matou em um jovem em uma lan house. Na primeira tentativa ele não conseguiu, mas voltou logo depois para cometer o crime. Veja as imagens.
O criminoso entra na lan house e ninguém percebe que ele tem uma arma. Ele aponta para a cabeça da vítima, aperta o gatilho 2 vezes, mas a arma não funciona. Ele sai e volta poucos minutos depois para completar o crime. O bandido atira várias vezes. Nesse momento, frisamos a imagem, que é forte. A vítima cai no chão e morre no local. O crime foi em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A polícia está ouvindo testemunhas e parentes da vítima, identificada como Henrique da Silva, de 23 anos. Henrique já havia cumprido pena por porte ilegal de arma, tráfico e associação ao tráfico de drogas. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense assumiu o caso e a principal hipótese é de execução. Agentes já fizeram a perícia no local e recolheram as imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar o criminoso. O principal suspeito é um antigo desafeto de Henrique, identificado apenas como Marcos Vinícius, o MV. Os investigadores suspeitam que o crime tenha ligação com a disputa do tráfico de drogas em São João de Meriti. Olha, a compra do carro novo virou caso de polícia para os clientes de uma concessionária em Belo Horizonte. Já são mais de 50 inquéritos abertos pelo mesmo motivo. A loja vende os veículos, mas não entrega. Vamos ao vivo a Belo Horizonte conversar com a Flávia Escalzo, porque teve um cliente que foi radical. Ô Flavinha, bom dia. O que esse cliente fez de tão radical assim? Ele ficou bravo. Ficou mesmo, César. Bom dia para você, bom dia a todos. Ele estava cansado de ser enganado, César. Acabou se vestindo de palhaço e se acorrentou a um carro dentro da concessionária. E aí, aos berros, exigiu que o carro dele, que ele tinha comprado, fosse então entregue lá pela loja. Isso acabou chamando a atenção de muitas pessoas e o gerente, só depois de algumas horas, é que o chamou para negociar. E aí prometeu, vai fazer a entrega do carro dele até o final deste mês. Agora, como você mesmo disse, já são cerca de 50 inquéritos abertos. Nesses casos, o cliente tem o direito de rescindir o contrato, por exemplo, e até mesmo eles se juntarem e moverem uma ação coletiva contra a concessionária, viu, César? Obrigado, Flavinha. Uma ótima terça-feira para você, para todos os mineiros. O brasileiro, de uma forma geral, em muitas ocasiões, ele é realmente um verdadeiro palhaço, né? Agora, preste atenção nesse caso que eu vou contar para você, porque um ladrão matou o comparsa durante um assalto a um supermercado. Segundo testemunhas, o tiro era para atingir um dos reféns, mas o bandido errou o alvo. Os criminosos chegaram na hora em que o supermercado estava fechando. Eles renderam os funcionários e foram retirar o dinheiro do caixa. Neste momento, um deles pediu para um comparsa atirar em uma das vítimas que teria reagido. Só que, para a surpresa de todos, o bandido errou o alvo e acabou acertando o amigo. O suspeito, de 21 anos, foi atingido na cabeça e socorrido, mas não resistiu. De acordo com os policiais, ele tinha várias passagens e estava em liberdade havia 2 semanas. Os outros suspeitos entraram em um carro e conseguiram fugir. E o caso aconteceu em Belo Horizonte. Ou seja, para esse criminoso aí, era mais seguro ficar na prisão, na cadeia, porque saiu, 2 semanas estava na rua, né? Acabou morrendo exatamente pelo próprio amigo. E olha aqui, um advogado foi preso em um condomínio de luxo. Adivinhe por quê? Segundo a polícia, ele vendia drogas para usuários de classe média alta. E deixa eu explicar para você, não tem lugar mais seguro para vender droga do que em um condomínio. Sabe por quê? Porque não tem polícia, não tem ninguém, porque ele está num local seguro, cercado por multa, tem segurança no próprio condomínio, quer dizer, não tem polícia ali, o cara vende com a maior tranquilidade. Agora, um advogado fazer isso, pelo amor de Deus, acompanha a matéria. Carlos Henrique Fowler Moscoso, o Brutus, de 38 anos, saiu escoltado pelos agentes da Delegacia de Combate às Drogas. Segundo a investigação, o suspeito era um traficante diferenciado, que só atendia clientes VIP. O apartamento onde morava tinha piscina e está avaliado em 3 milhões de reais. Os agentes apreenderam no local meio quilo de cocaína, haxixe, material para embalar a droga e balanças de precisão. O advogado era investigado há 1 mês. Em vez de trabalhar defendendo as leis, ele resolveu mudar de lado.
é acusado de vender drogas em condomínios, consultórios médicos, academias e praias da Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Carlos foi indiciado por tráfico de drogas e a pena pode chegar a 15 anos de prisão. E um outro advogado, aliás, cadê a OAB? Precisa tomar providência, porque esse outro advogado que eu vou contar agora é acusado de incitar a violência para explicar para famílias sem teto como agir contra a polícia. Para ele, a coisa se resolve na pancadaria, meu irmão. Veja. Pau nisso, eu só respeito se for assim, não sou adepto da violência. Mas se ele vai quebrar a sua casa ou o seu lar, você tem a obrigação de defender o seu lar. Enfrentar a polícia. É a orientação deste advogado para um grupo de sem-teto que tinha acabado de invadir um terreno na cidade de Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte. Pega nesses matos aqui, joga bastante pneu e vão queimar por aqui, entendeu? Eles não vão encostar. O advogado foi contratado pelo grupo para prestar assistência jurídica. José Arteiro ficou famoso ao participar do caso do ex-goleiro Bruno. Ele representou a mãe de Elisa Samúdio. A gravação aconteceu há uma semana. Sou eu no vídeo. Eu não tenho arrependimento nada não, eu estou falando a verdade, porque eu vivo isso. A Ordem dos Advogados do Brasil disse por meio de nota que só vai analisar o vídeo se alguém fizer uma representação formal na entidade, o que ainda não aconteceu. Ele está fazendo apologia a crime. Quando ele está instigando as pessoas a fazer uma resistência, a atacar a polícia militar, jogar fogo no mato é um crime ambiental. Atacar a polícia militar é no mínimo um desacato à autoridade ou algo mais, como uma lesão corporal até um homicídio. Olha aqui, eu não sou adepto à violência não, mas todo caso, pau neles. Caos na saúde pública. Pacientes de um hospital estadual denunciam o descaso no atendimento. Um médico foi flagrado acessando redes sociais ao invés de atender. E os problemas não param por aí. Veja. Eu não aguento mais esse fogo. Não estou trabalhando, minha mãe também desempregada. Então eu peço a vocês, encarecidamente, que vocês me ajudam. O apelo é do mecânico Celso Vale, de 35 anos. Ele gravou o vídeo de dentro do Hospital Getúlio Vargas, onde está internado à espera de uma cirurgia para retirar um catéter colocado há quase 2 anos por causa de um problema nos rins. Segundo a família de Celso, os médicos informaram que o catéter deveria ter sido retirado no máximo após 3 meses, o que não teria acontecido por falta de leito. Quando a vaga finalmente apareceu, já era tarde demais. O catéter calcificou e agora só pode ser extraído por uma cirurgia a laser. O único hospital estadual que nós temos de uro para cirurgia e não tem aparelhagem para ser feitas as cirurgias. Desesperada, a mãe procurou a justiça para tentar transferi-lo para um lugar capaz de fazer a cirurgia. Este foi o relatório enviado à defensoria pelo médico responsável por Celso. Ele afirma que o paciente não corre risco e que a cirurgia não pode ser considerada de urgência ou emergência. Logo em seguida, ele se contradiz e fala que o paciente pode ter um quadro agravado que pode resultar em uma falência de rins irreversível. E este, segundo os pacientes, é apenas um dos problemas aqui do Hospital Getúlio Vargas, porque para quem precisa de atendimento de urgência e emergência, a situação também é difícil. Revoltado, um rapaz resolveu gravar este vídeo que mostra que ao invés de estar atendendo aos pacientes, este médico prefere mexer no celular. Tem tempo para ficar no Facebook, mas para atender os pacientes não. Você não é paciente, sua mãe quer? Não, minha mãe que é, por isso mesmo. O vídeo foi gravado por Wallace, que resolveu tomar a atitude porque há horas a mãe, que estava com muitas dores e pressão alta, aguardava atendimento. Vi ele no celular, entendeu? Conversando com as enfermeiras, interrompendo os trabalhos dela. Perguntei ao enfermeiro se ele realmente era o médico. Disse que era, foi aonde eu tomei a providência de filmar. Depois de muita espera, ela finalmente foi atendida pelo médico identificado como Marcelo Brochier. Mesmo assim, acabou deixando o hospital sem nenhum diagnóstico. Nem bicho é para ser tratado dessa forma. A gente vem aqui para pedir socorro, então a situação tem que mudar. O Hospital Getúlio Vargas disse que vai investigar o comportamento desse médico. E sobre o paciente que precisa retirar um catéter, a informação é que assim que uma infecção for tratada, ele vai ser operado.
Os médicos residentes do Hospital São Paulo entraram em greve hoje. Eles pedem melhores condições de trabalho e mais verba para o setor. Na semana passada, o hospital, que é uma das referências em saúde na zona sul da capital, já tinha suspendido as internações programadas por causa da superlotação. Agora a situação piorou, com pelo menos 1.100 médicos residentes de braços cruzados. 84 trabalhadores do interior do Maranhão foram enganados com a falsa promessa de emprego em São Paulo. Cada um deles pagou R$ 600 para o agenciador, que simplesmente desapareceu. Para muitos, a primeira refeição depois de dias. O que veio aí para o almoço? Vai ver arroz, feijão, macarrão, espécie de salsicha. Foram os assistentes sociais que distribuíram comida aos 84 trabalhadores que vieram do interior do Maranhão com promessa de emprego na construção civil em Ribeirão Preto. Todos assinaram um contrato em branco. Nós ia ganhar 1.460, 1.460 e umas quebradinhas. A carteira de trabalho seria assinada por duas empresas, uma de Goiás e outra do interior de São Paulo. A empresa vai ser chamada, ela vai ser autuada e também vamos pedir para que devolvam os trabalhadores ao seu local de origem com todas as despesas pagas. Os trabalhadores foram transportados em 3 ônibus como este aqui. A viagem de 3.800 quilômetros deixou ainda mais evidente as péssimas condições dos veículos. Este aqui, por exemplo, o pneu estava tão careca que estourou no caminho. Cada trabalhador pagou R$ 600 pela viagem. Agora, todos têm o mesmo desejo. A gente vai para casa agora. Mãe, vó, presta atenção. Presta atenção, temos um alerta. Uma idosa descobriu que está devendo mais de R$ 15.000 para o cartão de crédito. Acontece que ela mal usa o cartão. Chegaram a comprar até um vinho de R$ 300 com o cartão dela. Agora, sabe quem é que estava aplicando o golpe? A nora dela, que pode inclusive responder por furto qualificado e abuso de confiança. Veja. Nos extratos bancários, o destino dos valores que sumiam da conta. Eu descobri 2 números de telefone que foi pago no cartão da minha mãe e a gente descobriu que é o número do telefone dela e da internet dela. Este vídeo confirmou as suspeitas. O circuito interno da loja registrou a ex-nora pagando R$ 280 por um vinho, mas não usou o próprio dinheiro. Foi solicitado que ela fizesse um cadastro. Ela teve que dar o nome e endereço dela, mas na verdade a compra estava sendo feita com o cartão da idosa. Em 6 meses, o prejuízo passou dos R$ 15.000. E a idosa, de 69 anos, só percebeu que havia alguma coisa errada quando a conta ficou negativa. A nora agia sempre do mesmo jeito. Tinha a chave do apartamento porque morava com o filho da vítima. Sempre que a casa estava vazia, ela vinha até aqui, pegava o cartão, fazia compras e pagamentos e depois o colocava no mesmo lugar. Ia no supermercado comigo e provavelmente tenha visto a senha quando eu estava digitando, dando o cartão para pagar as compras, ela via. Depois que os furtos foram descobertos, o filho da vítima terminou o relacionamento de 2 anos. A polícia reúne mais provas contra a mulher, que deve ser indiciada por furto qualificado com abuso de confiança. Mãe, vó, presta atenção, muito cuidado sempre com as suas finanças, com as suas economias. Você demorou tanto tempo, chegou num ponto da vida, não é? Em que você tem a sua aposentadoria, você tem suas economias, você não pode perder o seu dinheiro à toa. Então esse é um caso específico com essa nora sem vergonha aí, vagabunda, né? Porque o que ela fez não se faz, não se pode fazer. Agora é ex-nora, porque o filho lá, o marido, se separou. Agora, muitas vezes tem muito filho que não trabalha, que é sem vergonha, que explora a própria mãe. Tem, é lógico que tem. E neto, então, neta tem de monte, que vai lá e fala, ai, vozinha, vô, ai, se faz de coitadinha, porque sabe que o vô e a avó têm as economias sempre guardadinhas, né? E explora o lado sentimental. Então, muito cuidado, você fala ao contrário, vê se faz ao contrário. Fala assim,
ô netinho, o vô tá precisando de um dinheiro, a vozinha tá precisando de uma graninha aí, vê se empresta algum pro vô e pra avó, vê se eles emprestam. Então toma todo cuidado, é pouco, cuide das suas economias. Você chegou nesse ponto para você usufruir e ter uma qualidade de vida melhor nesse ponto da sua vida. Então use o seu dinheiro para você, não seja bobo, não seja boba não, viu? Cuidado, sempre muito cuidado.